Vê se teve assistência do Everton aí, porque o Cebolinha tá no meu time. Gol do Luan também é um momento raro do futebol. É um momento, eu quero ver depois, hein? Você vai ver daqui a pouco tudo aqui no Troca de Passes sobre esse jogo. E o Jesus falou sobre o jogo, fez uma análise sobre a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro. Fala, Jesus, em português de Portugal. Uma vitória difícil, já sabíamos que ia ser uma vitória difícil. Porquê? Porque esta equipa do Cruzeiro é uma equipa com bons jogadores. Ainda não se conseguiu encontrar como equipa, mas com bons jogadores, e quando estes jogadores jogam contra as equipas grandes, como eles, que é o caso do Flamengo, normalmente fazem grandes partidas. Foi o que aconteceu hoje. A equipa do Flamengo está muito motivada, está muito confiante, e hoje fez mais um jogo muito competente, um jogo com muita experiência, um jogo que nos momentos decisivos soubemos, entre aspas, matar o jogo. Fizemos o 2-1, estivemos sempre mais perto do 2-1, depois estivemos mais perto do 3-1 que do 2-2. Portanto, esta vitória não deixa dúvidas. É uma vitória que não deixa dúvidas mesmo, como não tem deixado dúvidas o Flamengo dentro desse Campeonato Brasileiro. Agora, o Cruzeiro tem deixado algumas dúvidas, muitas, inclusive na cabeça do Rogério Ceni, que fala agora. Fala, Rogério. Bom, eu acho que é normal. O Henrique quer vencer, assim como todos nós queremos, né? Eu acho que hoje, muito pelo contrário, o time fez um jogo muito parelho com o Flamengo, acho que com alternâncias até de momentos em que o Cruzeiro dominou o jogo, teve a chance de fazer seus gols, o Flamengo, empate, dominou o jogo. Nós jogamos contra, segundo todos, a equipe que, além de liderança do campeonato, vem mostrando o melhor futebol dentro do campo no Brasil. E foi um jogo muito parelho, no 1-1, nós poderíamos ter feito 2-1 com bola na trave, uma defesa do Diego sobra para o Ezequiel, passou um pouquinho da bola, né? E o Flamengo também teve as suas chances de gol, que é notória a qualidade do time do Flamengo. Eu acho, sinceramente, que o time vem jogando melhor jogo após jogo. Eu acho que jogou melhor contra o Palmeiras, pegou um adversário difícil fora de casa. Jogou melhor hoje contra o Flamengo, mas pegou um adversário num nível mais alto. Acho que essa é a realidade do Cruzeiro no momento. Nós não temos dinheiro para a contratação de jogadores, nós temos que investir, contar com os mais velhos que tem aqui e que tenham condições de ajudar, e os mais jovens que estejam aqui com predisposição a aprender a cada dia. Olha, a missão do Rogério Ceni é uma missão das mais complicadas. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento nesse momento, com 18 pontos ganhos, na 17ª posição. Eu acho que ele tem razão, o time está melhorando nos últimos jogos. Melhorou contra o Palmeiras, melhorou agora, porque contra o Internacional na Copa do Brasil tomou um chocolate, contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro tomou um chocolate. É a quinta derrota seguida do Cruzeiro. Melhorou. Agora é quinta derrota seguida do Cruzeiro. O time está melhorando, tá melhorando. Mas e nas duas ganhando. últimas rodadas, essa melhora fez com que ele entrasse na zona do rebaixamento. Quinta derrota seguida, mas... 7º time diferente que ele põe em campo em 7 jogos. Ele está encontrando muita dificuldade, claro, jogadores lesionados, suspensão, mas de dar um padrão de jogo para esse time do Cruzeiro. É a quinta derrota seguida, mas é a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Quinta derrota seguida, contando duas aí pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Mas ele está tentando um rejuvenescimento do time do Cruzeiro, botando a molecada. Hoje a dupla de zaga era jovem pra caramba. Era Kaká e Fabrício, mas porque os dois titulares estão machucados, o Dedé e o Léo estão machucados. O Ezequiel depois entrou no time, o Thiago Neves e o Fred. O Fred ficou no banco. Saiu o Thiago Neves, depois saiu o Thiago Neves. Saiu o Thiago Neves no intervalo, entrou o Ezequiel, que é um garoto. Isso. Depois ele veio com o Fred no momento em que o volume do jogo já não era do Cruzeiro. É que o Fred não vai participar do jogo. Não, a bola tem que chegar nele. Exatamente. Então, quando ele colocou o Fred já não ia participar do jogo. Ele entrou para correr uns minutos lá. E quem sabe chuveirar uma bola na área e sobrar alguma coisa para ele. Mas claramente o Rogério chegou no Cruzeiro e pegou uma turma pela frente que não quer muito... que não está muito afim da coisa. Eu acho que ele não sabia o tamanho do problema. Tem uma turma ali... Quando ele vê o elenco no papel, é um elenco bom. O Cruzeiro tem um elenco razoavelmente bom. O Cruzeiro está numa crise política muito grande, uma crise econômica muito grande. Talvez tenha uma turma realmente que não esteja mais afim. Aí chegou um técnico que essa turma que não está mais afim, está menos afim ainda. Tá? Porque o Rogério Ceni tem um histórico de ex-jogador de futebol bem recente. E esse histórico não é, embora ele tenha sido um jogador extraordinário
mas ele tinha uma ligação muito grande com o clube, uma personalidade muito forte e adversários que não gostavam dele, que hoje podem ser subordinados a ele. Né? Então, assim, a chance de dar certo, e eu me sinto bem confortável para falar, porque logo que foi colocada a ideia do Rogério Ceni sair do Fortaleza, onde ele desenvolvia um bom trabalho, para assumir um Cruzeiro direcionado à zona do rebaixamento, eu falei, veja só, um técnico que poderia completar o trabalho dele, o ciclo dele no Fortaleza, e no ano que vem dar um salto maior, sair ali, buscar, escolher um trabalho para iniciar. Não é uma boa ideia sair. E um clube que vai pegar um técnico iniciante, inexperiente, para tirar ele de uma situação que nem o técnico viveu ainda e que nem o clube está acostumado a viver. E um técnico que quis, num primeiro momento, mudar a voltagem do time. Se você sabe, você, Nádia, deve saber, assim como eu sei, se você quiser botar o liquidificador no 220, se for 110, não vai dar certo. Vai queimar. E se for o contrário, também não funciona. Também não funciona. Também não funciona. Se você colocar o liquidificador 220 na tomada do 110, ele não... Você pode tomar choque, inclusive. Não roda. Talvez tenha acontecido isso com o Rogério Ceni no Cruzeiro. O que me chama a atenção dentro disso que o Lofredo falou, eu lembro quando o Mano pediu para sair do Cruzeiro, alguns jogadores do Cruzeiro disseram que fizeram uma reunião e que o nome do Rogério Ceni foi colocado em pauta. E que eles aprovaram o nome do Rogério Ceni. Que eles queriam o Rogério Ceni. Isso me chama a atenção quando a gente vê uma série de notícias que acabam saindo de Edilson, Thiago Neves, Rogério Ceni, porque em um primeiro momento eles aprovaram. Então o Rogério realmente chegou no vestiário e cobrou forte. Ele está cobrando forte uma mudança de postura, e é uma mudança de postura que o Cruzeiro do Mano era um time retranqueiro, reativo. Era um time reativo. Que também ganhou tudo. Aí veio a cobrança para mudar o estilo de jogo. Traz o Rogério Ceni, que tinha essa característica no Fortaleza. É um time que jogava para cima, não abdicava de ter esse volume de jogo, um time bastante vertical. Ele está tentando encaixar isso no Cruzeiro e está encontrando muita dificuldade. Agora é a hora de falar do tema que ontem só se falou nisso, que foi a convocação da seleção brasileira e o desfalque dos times brasileiros. Eu vou tentar lembrar de memória aqui. Daniel Alves, o Everton, Gabigol, os dois do Grêmio, Matheus Henrique e Cebolinha, os dois do Flamengo, Rodrigo Caio e Gabigol. 7 jogadores do time principal. Sem contar seleção olímpica, Bruno Guimarães, seleção olímpica e seleção sub-17. Caio Henrique, Alain, Pedrinho, Thales Magno. Thales Magno na sub-17. Renier na sub-17. O Jesus fala sobre isso. Fala, Jesus. Quanto aos jogadores que vamos perder, não é só os 2 jogadores da seleção para a seleção do Brasil, também é o Arrascaeta. Num momento muito complicado, que é decisivo, neste momento do campeonato. Não entendo muito bem, depois do selecionador da seleção do Brasil ter dito que só convocava um jogador por equipa, por não ter alguma interferência direta naquilo que é desfalcar a equipa que seja. Se nós olharmos para o selecionador da seleção argentina, ele teve o cuidado, a preocupação de dizer: nós não vamos convocar nenhum jogador, nem do Boca, nem do River, que estão em competições muito importantes para o futebol argentino. Mas aqui é mais importante a seleção do Brasil ir jogar contra o... nem sei com quem joga. Contra o Senegal e contra a Nigéria. É muito mais importante. Financeiramente é muito mais importante, porque são os cachês que se pagam nestas alturas às seleções. Mas quem paga aos jogadores são os clubes, não é a seleção. E portanto aqui também acho que os clubes têm que começar a ter alguma força naquilo que é o seu produto, e o seu produto é os jogadores. Porque vem cá, mas você imagina, português chega aqui no Brasil e fala assim: mas o que está acontecendo? É piada de brasileiro. O que está acontecendo? A gente esqueceu do Santos, né? Isso. Goleiro do Atlético Paranaense, merecidamente. Muito merecido. Muito merecidamente convocado pelo Tite. Agora,
Ontem eu briguei com o André Rizek. Eu brigo com o André Rizek rapaz. todo dia, né? Briguei com o André Rizek na passagem do Acabou a Brincadeira para o Seleção, porque o André Rizek tá botando na conta do Tite. Ah, mas o Tite não podia convocar, tal e tudo mais. O que é um ponto de vista de muita gente. O outro ponto de vista, que é o meu, é o seguinte: mas o que o técnico da seleção brasileira tem a ver com isso se o campeonato não para data Sim, FIFA? mas ele já esteve do outro lado do balcão e já sofreu com isso. E já reclamou. Já reclamou. Então ele Mas deveria... agora ele não Ele está já mais. sentiu na pele. Ele deveria ter um entendimento melhor. Tá? Vamos pensar para que valem esses amistosos. Vamos pensar. Senegal e Nigéria, Vamos pensar. como disse o Jesus, Vamos né? pensar. Podemos Senegal pensar, e Nigéria. podemos pensar nada? Não precisamos pensar mais nada. Não vale para nada, tá? Talvez um pouco de... está vendo os jogadores, está observando os jogadores. Custava fazer uma convocação completa com os jogadores que estão no exterior. Dessa vez, são 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. 3 rodadas. Vou escolher, olha, explicando... Mas é deixando bem ele, claro. Tite, que tem que se Estou preocupar com isso, ou é a CBF? A CBF é da seleção, é a dona da seleção. Eu boto na conta da CBF. É a dona da seleção brasileira. É a dona do Campeonato Brasileiro. Como é que a CBF não resolve Além isso? disso, e além disso, tem Entendeu? uma outra questão. A gente sabe que muitas vezes os amistosos são vendidos, falam assim, eu quero tua seleção principal. Tem essa né? também. Eu quero tua seleção principal. Você acha que se deixasse de convocar alguns jogadores aqui, tirando o Daniel Alves é titular, e o Everton, vai? São 2 jogadores titulares da seleção brasileira. Se você tiver o Neymar, talvez o Everton até não seja. Mas enfim, você acha que cai o valor do amistoso da seleção brasileira se não for o Santos, se não for o Gabigol, se não for o Rodrigo Caio? Não cai. Mas se ele não tivesse muda chamado o nada. Gabigol, você acha que a gente não estaria cobrando? Mas se ele explicar... Não, ele podia explicar. Não vou chamar jogadores do futebol brasileiro neste momento, porque serão 3 jogos de desfalques para os clubes. Isso vai causar um impacto muito grande na competição. Então, eu tenho vários jogadores que eu estou observando do futebol nacional, mas nesse momento não é conveniente trazê-los. Porque eu também fico pensando, a Nádia falou um negócio... Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.